Fala, vencedores, que Deus abençoe a todos, um excepcional dia para você que está acompanhando aí na parte do dia, uma excepcional noite para você que está acompanhando na parte da noite, que a presença de Deus possa tocar na sua vida. Para quem está assistindo essa live através do YouTube, seja bem-vindo e bora para cima. Eu quero trazer aqui uma palavra muito abençoada que fala sobre os princípios da nossa fé, o começo da nossa fé, né? Que está lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 1, bem no início. Vamos estar falando sobre Gênesis hoje, tá bom, pessoal? Então, já pega aí a sua Bíblia, já prepara aí seu caderno para estar anotando. Um excelente dia a todos. Bora pra cima, gente. Gênesis 1. Vamos lá. Quero compartilhar algo poderoso aqui com você, tá bom? Bora lá. Vamos lá. Antes eu quero fazer uma oração pra gente começar na direção do Espírito Santo, né? Pai, eu oro pela vida de cada uma dessas pessoas. Pai, ilumina o entendimento de cada um, meu Deus, que acompanhar, que assistir. Meu Deus, que Tua presença possa tocar, Senhor, e que a Tua palavra venha gerar transformação na nossa alma, no nosso caráter, no nosso interior. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Revela o plano do Senhor para nós, a missão do Senhor para cada um de nós. Meu Deus, derrama a Tua presença, abre o coração dessa pessoa que muitas das vezes não compreende a Tua palavra, que possa compreender. Revela-nos, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim, ó: No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só, no princípio, no início de tudo. No hebraico a palavra é Bereshit, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só, os céus. Não fala Deus criou o céu e a terra. Por que a palavra já deixa bem claro que são os céus? É porque é mais de um. Primeiro o céu, o segundo céu das regiões celestiais e o terceiro de Deus, ok? Primeiro céu, onde nós estamos ali. O segundo, as regiões celestiais, né? E o terceiro é o terceiro céu. Por isso que fala os céus, porque são mais de um, tá? Olha só, tá criado. Deus criou. Isso mostra que Deus, ele é um Deus criador. Isso fala da característica de Deus, que ele é um Deus criador, ok? Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção, essas águas aqui eram de juízo, eram águas de morte, tá? Deus, ele estava julgando a terra, estava acontecendo um julgamento na terra. Por quê? Porque Deus, ele não criou a terra assim, ela se tornou dessa forma após a rebelião de Lúcifer, tá? Por isso que diz em Isaías 45, parece que até a Bíblia está se contradizendo, mas não está. Isaías 45, verso 18 fala assim, ó: Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, Deus, ele não criou a terra dessa forma aqui, como um caos. Porque olha só, no versículo 2 a terra está um caos. A terra está um caos, mas Deus não criou ela assim. Mas o que aconteceu do versículo 1, do capítulo 1 de Gênesis, até o versículo 2? O que aconteceu? Aqui tem um parêntese, ok? Tem um parêntese. Aconteceu a rebelião de Lúcifer. E entre o momento em que Deus criou a terra original, tá? O momento que Deus criou a terra original, e depois ela se tornou sem forma e vazia, certo?
aconteceu milhões de anos, ok? Pode ter milhões e milhões de anos aqui. Por isso que a ciência nunca descobre a idade da Terra. Por quê? Porque a Terra, ela não foi criada no tempo, ela foi criada fora do tempo. Quando Deus criou a Terra, o dia só passou a existir depois, porque a gente conta, né? A gente usa como o Sol e a Lua, né? Pra gente medir o tempo aí. O Sol de dia, a Lua de noite. Só que quando Deus criou, Ele criou na eternidade, ok? Lúcifer, ele era um líder aqui na Terra também. Ele era o que governava aqui. Estão pegando? E nessa Terra tinha os dinossauros. Por isso que muitos acham fósseis. Muita gente tem dúvida acerca disso. Fala, será que existiu realmente dinossauros? Óbvio. Quem é que ia ficar construindo osso para ficar enterrando para desenterrar? Não é? É óbvio que existiu. Eram criaturas que Deus tinha criado. Mas presta atenção, a partir do verso 2 em diante, Deus ele não está criando a terra de novo. Ele está reformando ela. Ele está reformando depois de ter julgado ela. Ok? Então, os dinossauros existiam nesse período aqui. Antes era Lúcifer que governava, certo? Lúcifer que governava. Porque muita gente pensa o seguinte, que Lúcifer ele estava no céu, né? Eu já tenho uma visão diferente. Porque presta atenção, quando ele vai, né, digamos assim, exaltar o trono dele, ele não estava no céu. Vamos ver isso aí? Tá lá em Isaías. Isaías, livro de Isaías. Vamos lá. Vou mostrar para você aqui, ó. Olha só o que diz Isaías 14, verso de número 11. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Eu vou ler aqui na versão trinitariana, tá? Essa mesma passagem, você vai ver como tá diferente. Nessa outra versão aqui, tá falando que é a estrela da manhã, certo? Nessa outra versão que eu vou ler aqui para você, olha como que tá escrito. Isaías 14, 12, fala assim, ó. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui eram nações angelicais, tá, pessoal? Não eram nações de homens, porque Deus não tinha criado homens nesse período. Ok? Então, antes do versículo 2, aconteceu um parêntese. Entre o versículo 1 e o versículo 2 aconteceu um parêntese ali. Ok? Era uma terra, essa mesma terra, porém, era um estado diferente. Olha só o que diz mais, ó. Isaías 14, agora verso 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Peraí, se Lúcifer morava no céu, para que ele vai subir? Você está conseguindo compreender? Ele não estava no céu. Ele era um líder aqui na terra. Ok? Ele subia
até a plataforma onde estavam as rodas do trono de Deus. O trono de Deus tem rodas muito grandes e altas que pegam fogo. E os querubins podem subir só até ali, aquela plataforma. Ele ia, como ele era um líder, ele ia prestar contas a Deus. Que ele era um tipo de líder, de governador na terra. Por isso que fala assim, que ele era um querubim ungido, escolhido. Ok? Então olha só. Tu dizendo no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Peraí, nós temos estrelas que ficam em cima de nós, certo? Deus, ele tem também essas estrelas que ele está se referindo. Ele está falando de anjos, de serafins. Porque presta atenção, debaixo do trono de Deus, nas rodas, tem 4 querubins. 4 querubins, formando um quadrado que representa a santidade, que representa o Santo dos Santos. Por isso que o tabernáculo de Moisés, presta atenção, o tabernáculo de Moisés é uma cópia do céu, do que basicamente é lá, ok? E no Santo dos Santos, se você for pegar o tabernáculo de Moisés e for pesquisar na internet, você vai ver que tem o átrio, que é um retângulo, certo? Que tem o santuário e tem o Santo do Santo. O Santo do Santo é quadrado. Ali representa o trono de Deus. Então o trono de Deus tem 4 querubins, formando tipo um quadrado, sabe? Um em cada canto. E em cima de Deus, nessas regiões assim, existem os serafins, que são os anjos, são os de mais alta patente. Talvez você não está acreditando, eu vou mostrar na Bíblia isso aqui para você. Fica tranquilo. Vou mostrar aqui para você. Olha só. Espera aí. Isaías 6 diz assim, ó: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, falei para você. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Presta atenção. Serafins estavam por cima de Deus. Essas são as estrelas que Lúcifer estava se referindo. Existe outros versículos em Jó que fala bem assim, ó. Quando Deus estava criando as coisas, né, as constelações, os universos e tudo mais, Deus ele trabalha ao som de louvores. É explicado porque talvez você gosta de fazer as coisas ouvindo louvor, né? Pois é. É porque você tem o DNA de Deus. Deus também trabalha ao som de louvores. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui, porque esse versículo eu não tinha anotado. Então veio para mim agora aqui, eu lembrei disso. Ó. Presta atenção, a Bíblia também se refere a anjos como estrelas. Jó 38. Jó capítulo 38, verso de número... Jó 38, verso de número 2 em diante. Olha só, gente. Isso aqui é muito forte. Versículo 7. Jó 38, 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Essas estrelas da alva são anjos. Estão pegando? São anjos. Então, quando Lúcifer ele fala assim, ó,
subirei aos céus, acima das estrelas de Deus e exaltarei meu trono. Ele está falando dessas estrelas, os serafins. Só que os querubins não podem passar da plataforma. Ok? Para você ver o nível de soberba dele. Exaltarei o meu trono. Para você ver como é que é. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. O trono de Deus é em cima de um monte, tá? O trono de Deus é em cima de um monte. Ao redor do trono tem nuvens escuras, espessas. Nuvens de escuridão. O tabernáculo de Moisés tem luz no santuário, mas no Santo dos Santos não tem luz, porque não precisa. No Santo dos Santos é escuro. Porque Deus não precisa de luz, Ele é a própria luz. E o porquê disso? Quando Deus se manifestava no tabernáculo, a fumaça protegia os homens da glória de Deus. Então, no trono de Deus tem essas nuvens justamente por isso. Para você ver, os serafins, que são os anjos de uma patente muito alta, eles cobrem o rosto. Para você ver de tão forte que é a glória de Deus. De onde é que você tirou isso? Que tem nuvens escuras em volta de Deus? Da Bíblia? Tá tudo na Bíblia, pessoal. Quer que eu mostre aí para você? Mostrar aqui para você. Olha só o que diz 1 Reis 8. Anota esses versículos aí para você estar lendo, pessoal. Porque são versículos extremamente importantes. 1 Reis 8, verso de número 12. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habita em trevas espessas. Olha só. 2 Crônicas 6, 1 ao 11. 2 Crônicas 6, 1 ao 11. O Senhor declarou que habita em nuvem espessa. Em nuvem espessa. Uma nuvem escura em volta de Deus. Tem outro versículo também. Que eu vi. Era em Salmos. Deixa eu ver se é Salmo 104. Peraí. Calma que eu vou mostrar na Bíblia aqui pra você, tá? Salmo 104. Verso 6. Diz assim, ó. Deixa eu ver se é esse aqui que eu tinha visto. Tinha visto um muito parecido. Salmo 104, verso 6, verso 5. Lançaste os fundamentos da terra. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário. Olha só. E a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Então, olha só. Quando você pega essas passagens, você entende por que o tabernáculo ele era escuro, onde ficava a Arca da Aliança. Ali representava o lugar onde Deus estava. Aquela arca representava o próprio Deus. Mas era um lugar escuro. Por que que era um lugar escuro? E no Santo dos Santos, no santuário, era um lugar que tinha luz. Porque no Santo dos Santos o Senhor não precisa de luz. É uma representação. O tabernáculo de Moisés é uma representação
do trono de Deus, tá, pessoal? Então, o Senhor, ele habita em nuvens espessas e escuras. Essas nuvens o cobrem e o trono dele está acima de um monte. Por isso ele fala: subirei no monte da congregação, me assentarei aos lados do norte. Por que ao lado do norte? Ele está dizendo o seguinte: eu serei melhor do que Deus. Olha só. Porque Deus, ele habita ao lado do norte. Se você for pegar numa bússola, algo assim, você vai ver leste, oeste, sul embaixo, norte em cima. Por que Deus habita no lado norte? Deus habita acima de todas as coisas, ok? Então aconteceu essa rebelião de Lúcifer, né? Vamos lá, vamos continuar Gênesis. E a terra era sem forma e vazia, se tornou. Agora você entendeu por que se tornou. Como ele subiu, Jesus falou o seguinte: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Cair do céu. Por quê? Porque ele saiu da terra, atravessou o segundo céu e foi até onde Deus estava. Só que não passou da plataforma, caiu. Na mesma velocidade que subiu, caiu, tá? Ezequiel 28. Fala também um pouco sobre ele. Vamos lá, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, verso 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sárdio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Olha só, o que acontecia? Debaixo do trono de Deus tem pedras afogueadas. Ele andava nessas pedras. Hoje ele não faz mais isso, porque ele caiu. Ok? Caiu. Foi ungido para cobrir. Ele era um líder. Por isso que a terra, ela estava um caos, porque Deus estava julgando ela com água. Ali foi o primeiro dilúvio. São águas de juízo. Você nunca parou para analisar? Aí tem gente que fala assim: não, se ele era um líder na terra... Não, ele não era um líder na terra, ele era um líder no céu. Então, por que se Isaías 45 fala que Deus não criou a terra desse jeito, como diz o versículo 2, ela se tornou assim, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Para ela ficar desse jeito, gente, Deus não vai julgar a terra simplesmente: não gostei, pronto. Não. Quando toda criação, Deus estabelece um cabeça, um líder ali para estar governando. Quando esse líder cai, tudo que está debaixo do liderado dele cai também. Assim como a empresa. A empresa não é para fechar, ela não quebra sozinho. Porque ela não se governa sozinho. Tem um cabeça ali. Se o cabeça da empresa, que é o dono da empresa, ele quebra, o que acontece com a empresa? Ela quebra também, ela desmorona também. Estão pegando? Ela desmorona também. Então, para a terra ficar nessa condição, tinha um líder. Adão não tinha sido criado ainda. Você está conseguindo compreender? Foi justamente a rebelião de Lúcifer. Como ele era um querubim ungido para cobrir,
para governar essa primeira terra, o primeiro Éden, a terra em que tinha os dinossauros e tudo mais. Quando ele cai, a terra é julgada. Há um julgamento ali, um juízo. Por isso que a terra está coberta de águas, ok? E Deus vai reformar e agora vai instituir um novo líder, que agora é Adão. Imagem e semelhança do Criador. Meu Deus do céu. Se Lúcifer já não gostou de cair de posições, se ele não gostou, imagina quando Deus cria o homem. Rapaz, sabe por que o diabo tem tanta raiva de você? Porque aquilo que ele governava, aquilo que era dele, Deus te deu para governar sobre a terra. E aquilo que ele tanto queria ser imagem e semelhança do Criador, ele te criou imagem e semelhança do Criador. Por isso que ele tem tanta raiva de você. Você não notou, não? Ó, versículo 15. Ezequiel 28:15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência. Olha só, na multiplicação do teu comércio. Aí você pensa, que comércio é esse? Era comércio de posições, pessoal. Comércio de posições, tá? Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Era um lugar em que ele passeava, no Monte Santo de Deus. Presta atenção, Deus ele faz reunião com os anjos. Ele faz reunião com os anjos, como diz lá em Jó. Se você for ler Jó capítulo 1, capítulo 2, você vê, né? Existe o anjo do fogo, existe o anjo do vento, existe o anjo das águas, entendeu? Mas peraí, ele governava o quê? Cobriu o quê? Presta atenção. Quando Deus ele cria a terra, ele estabelece leis. O mar não pode ultrapassar o seu limite da terra. Ele tem um certo limite, ele não pode ultrapassar. Se ultrapassar, algum anjo vai responder por isso. Deus ele faz reunião com os anjos hoje. Esses anjos prestam contas a Deus pela sua vida. Pela sua vida. Então, se acontecer qualquer coisa na sua vida que não era para ter acontecido, um anjo vai estar respondendo por isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês não sabem que vocês vão julgar anjos? Se um vento, Deus estabeleceu a velocidade do vento, tem que ser daquele jeito. Se ultrapassar a velocidade, um anjo vai responder por isso. Estão pegando? Estão entendendo? Por isso nós vamos julgar anjos. Está escrito isso, o apóstolo Paulo falou. Não estou inventando não, pessoal. Você vai julgar anjos, ok? E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Presta atenção. Havia o quê? Trevas. As trevas nunca vêm antes da luz. A luz sempre vem primeiro. Por que a terra está em trevas se Deus não criou ela assim? É porque a luz de Deus se retirou dela. Meu Deus.
O que significa trevas? Não é a ausência de luz? Sim ou não? O que significa treva? Ausência de luz. Se ela está em trevas, é porque um dia tinha luz. Mas a luz de Deus foi retirada. Assim é todo aquele que se afasta de Deus. Sua vida é uma vida de escuridão. Entendeu? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus: haja luz. Haja revelação. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Presta atenção. Vamos ler devagar isso aqui para você conseguir compreender, tá? O café já até esfriou já. Vou colocar mais um pouco aqui que esse café é bom demais. Meu Deus do céu. Olha só. E disse Deus: haja luz e houve luz. Ok? Disse. Palavra. O que é a palavra? Palavra, o verbo de Deus estava com Jesus. Aqui já estava falando de Jesus. Aqui está manifestando Jesus. Ele não é o verbo de Deus? Ele não estava no princípio com Deus? O verbo de Deus, a palavra, é Cristo. Quando ele diz haja, é a palavra que dá movimento para as coisas. O verbo é o que dá movimento para as coisas. E disse Deus: haja luz. Ele estava dizendo assim: haja Cristo. Porque Jesus não é a luz. Meu Deus. Pegou? Já estava falando de Jesus aqui já, desde o início. Gente, esse capítulo 1 aqui só fala de Jesus. É incrível. Jesus está em quase todos os versículos. Na verdade, em todos os versículos. Haja luz, primeira luz. E houve luz, segundo. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz. Ah, Deus não sabia? Como é que... Gente, para analisar. Como é que Deus viu que a luz era boa? Será que Deus falou, haja luz? Nossa! Não sabia disso. Não sabia que essa luz era tão boa assim, não. Você consegue imaginar Deus assim? Se impressionando? Ele é onisciente. Não é que Deus se impressionou com a luz, pessoal. E viu Deus que era boa a luz, em que sentido? Não é que ele se surpreendeu com aquilo, não é que ele não sabia que era boa. Ele viu que era boa a luz, que a luz estivesse de novo na terra, porque a luz tinha saído. Por isso que a terra estava em trevas. Porque um dia tinha luz. Agora a luz está retornando de novo, porque vai haver uma restauração na terra. Vai haver uma restauração do propósito de Deus. Tem propósito de Deus para essa terra. Você anotou? Por que Deus não destruiu? O Éden de Adão deu ruim. O Éden de Lúcifer deu ruim. Aí Deus vai lá e julga. O Éden de Adão também. É porque Deus ele não está olhando essa fase em si. Ele já viu o que essa terra vai se tornar lá na frente. Ela será purificada com fogo para a vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O Éden eterno, o Éden de Cristo, esse não falha, porque Cristo venceu a cruz. A prova de Lúcifer foi o trono. A prova de Lúcifer foi o trono. A prova de Adão foi a árvore. A prova de Cristo foi a cruz. Lúcifer perdeu, Adão perdeu e Cristo venceu. Meu Deus. Aleluia. Olha só. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. 3. E fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. Então aqui a luz foi criada. Aqui não é a luz do sol. O sol não está sendo criado.
ainda. Presta atenção. Olha só, são 5 luzes que aparecem aqui. Sabe o que representa essas 5 luzes? Representa a palavra de Deus. Representa a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A primeira luz é Bereshit, o livro de Gênesis, o princípio. Depois fala do Êxodo, a segunda luz. Êxodo, a libertação do povo de Israel. Depois fala de Levítico, a terceira luz. Olha só. E essa é a luz que Deus viu que era boa. Qual que é o terceiro livro? Gênesis, Êxodo, Levítico. A terceira luz. E Deus viu que era boa. Porque em Levítico, Deus viu que era bom por meio do sacrifício o homem se aproximar de Deus. Meu Deus. Olha só. Levítico. Aí depois vem Números, a quarta luz. E depois Deuteronômio, a quinta luz. Que fala dos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Porque a palavra de Deus é a luz. Lâmpada para os meus pés. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pegou? Ah, gente, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, dá uma glória a Deus aí. Reage. Isso é muito forte. Você tem que ler esses versículos com muita atenção, com cuidado. Tem gente que sai pegando, vai lendo, por isso que não entende. No primeiro dia ele está separando a luz das trevas, entendeu? E foi tarde e manhã, o dia primeiro. Versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Versículo 8. E chamou Deus a expansão céus, e fez... E foi à tarde e manhã o segundo dia. Olha só. Segundo dia. Expansão céus, que são mais de um. Versículo 9. Aqui fala de Cristo de novo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Apareça a porção seca, que é a terra. E chamou Deus a porção seca terra. E ao juntamento das águas chamou mares. Viu Deus que era bom. Mares. O mar é uma representação da morte. Por isso que na Nova Jerusalém não vai haver mar. O mar, ele contém sal, é um agente de juízo, de purificação. O fogo também purifica, o sal também é um agente de purificação. Então presta atenção, na Nova Jerusalém não vai existir o mar. Vê lá em Apocalipse que fala assim, ó. Primeiro céu e a primeira terra passou e o mar já não existe. Tá lá no final de Apocalipse. Tá? O mar já não existe. Porque o mar é uma representação da morte, de juízo. Então olha só. Pegou aí? E viu Deus que era bom. Presta atenção. Versículo 10.
E chamou Deus a porção seca terra. Por que tá falando de Cristo? Já começa a falar de Cristo aqui já. No capítulo 1, já tá falando da ressurreição de Cristo. E é óbvio que eu vou falar isso na próxima live. Isso aqui é forte demais, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo, isso aqui é muito forte. Eu vou deixar para a próxima live, tá bom? Vou falar sobre a ressurreição de Cristo. Aqui fala sobre o propósito de Cristo. Fala sobre a ressurreição em Gênesis 1. Tudo aponta para Cristo. Tudo é sobre Ele. Entendeu? Então é isso, gente. Que Deus abençoe. Espero que vocês tenham compreendido a palavra. Qualquer coisa, pode fazer perguntas aí nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus. Eu vou estar lançando essa live no YouTube, tá bom? Você pode estar acompanhando por lá também. Que Deus abençoe, gente. Fica na paz, fiquem todos com Deus. Na próxima live, eu vou estar explicando sobre a ressurreição de Jesus aqui em Gênesis, tá? Já tá falando disso já em Gênesis. Na próxima live eu vou estar falando sobre isso, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.